Vamos lá, abrir a palavra do Senhor em 1 João, capítulo de número 2. Hoje de manhã nós trouxemos essa mensagem. O irmão Marcelo com a Carla, chegados recentemente do Japão, olha que chique. Eles estão na cidade há 2 meses, 1 mês só. Vocês são bem-vindos, viu? Eles moram aqui na rua da nossa igreja, vieram de manhã e estão à noite aqui novamente prestigiando nosso culto. Tem um casal atrás do Rodrigo ali também. Vocês, é a primeira vez que estão aqui? Não? Já vieram outro? Segunda? Deus abençoe, viu? Vocês são bem-vindos aqui também entre nós. Então vamos lá. 1 João, capítulo 2. Quem já ouviu a mensagem de manhã, eu vou tentar não pregar igualzinho, né? Igual nunca sai, mas eu creio que Deus ele tem falado conosco. E Ele vai falar através do estudo que nós faremos dessa carta. Primeira, segunda e terceira carta de João, que foi aquele que escreveu também o Evangelho de João e o livro de Apocalipse. E hoje nós então estudaremos do versículo 1 até o versículo de número 6. Acompanhe comigo, por favor. Filhinhos meus, é que eu tenho que pôr a Bíblia mais longe, que eu esqueci o óculos. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto, sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém. Que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Semana passada a gente falou um pouquinho de que Deus era luz, a gente falou da confissão dos nossos pecados e nós falamos também da questão de que aquele que fala que não é pecador faz de Deus um mentiroso. E esse texto que nós lemos, ele é um pouco que a continuação daquilo que o apóstolo João está tratando no capítulo 1. Só que ele começa com um tom um pouquinho diferente aqui, no versículo 1, dizendo que nós não devemos pecar, mas se nós pecarmos, nós temos que lembrar que a gente tem um advogado junto ao Pai Jesus Cristo o justo. Vamos entender agora então de forma clara e precisa o que João está querendo falar conosco. Primeira coisa, não é desejo de Deus que eu e você andemos no pecado, não é desejo de Deus. A Bíblia fala que a única coisa que separa a mim e a você de Deus são os nossos pecados. Agora tem um porém. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. O que João está tentando transmitir é que a vontade de Deus é que eu e você andemos em novidade de vida. A vontade de Deus é que a gente viva uma vida de santidade ao nosso Senhor. Quando João escreve aqui, a ideia é que eu e você vivamos de acordo com a vontade de Deus. Só que a gente sabe que dentro de cada um de nós existe uma natureza pecaminosa que grita e que nos chama constantemente ao pecado. Isso é fato. Não tem como nós negarmos que essa luta, ela é diária e ela é constante nas nossas vidas. Eu e você, por natureza, nós somos inclinados para praticar o mal, mas que você possa entender que Deus quer que nós andemos em novidade de vida. Só que tem um porém. Quando João escreve, ele diz assim que ele escreve para que a gente não peque, mas, todavia, porém, no entanto, entretanto, se nós pecarmos, o que a gente tem que ter na nossa mente? Que existe Jesus Cristo justo como advogado meu e seu, para pleitear a nossa causa diante do nosso Senhor. Por que eu digo isso? Porque muitos de nós somos acusados pela nossa própria mente, e nós somos acusados pelo nosso adversário, de que nós, quando pecamos, não somos dignos
de estar na presença do Senhor. Não são poucas as pessoas no nosso meio que cometem pecado e que são acusadas pelo inimigo ou são acusados pela consciência, que ao invés de ir por arrependimento, andam nessa questão da culpa e se desviam cada vez mais do Senhor, ou se afastam cada vez mais do Senhor. O diabo, na verdade, irmãos, todos os dias ele prepara ciladas, emboscadas para mim e para você. E além do nosso adversário, existe a nossa carne também que grita pelo pecado. Então, constantemente, nós somos assediados para pecar. E quando nós pecamos, a gente tem duas opções: ou voltar para Deus, ou ser acusado pela culpa e continuar pecando cada vez mais. A decisão é sua. A decisão é sua de ou voltar-se para Deus, como diz em 1 João 9, confessar os seus pecados para que você seja perdoado por Ele, ou continuar pecando até se afastar cada vez mais do Senhor. A decisão está nas suas mãos. Agora você tem que saber que todo pecado nosso tem perdão. Não há pecado que Deus não perdoe. Por isso que o apóstolo João diz que se todavia a gente pecar, lembre de Jesus Cristo. Se você errar, não continue mais no erro. Se você falhar, se você errar o alvo, persista, volte ao Senhor. Não faça como algumas pessoas que tendem a piorar cada vez mais e se afastar mais do Senhor. Irmãos, eu já estou há 15 anos à frente da igreja, 6 em Santa Cruz e 9 aqui em Ribeirão. Eu já vi muita gente se afastar e ter vergonha de voltar para os caminhos do Senhor. Eu não digo nem voltar para a igreja, voltar para Cristo. Pessoas que estavam no nosso meio, que cantavam, tocavam, pregavam, pessoas que lideravam, pessoas que estavam como diáconos, diaconisas, professores e professoras, e acusados pela sua própria mente, pelo adversário, hoje não tem mais coragem de voltar à igreja. O pecado, na verdade, ele traz sim vergonha. Lembra quando Adão e Eva pecaram no paraíso? Qual que é um dos primeiros sentimentos que eles tiveram? De culpa, de vergonha. Quando Deus foi falar com Adão, Adão ele já não estava mais nu, ele estava de que maneira? Vestido com algumas folhas. E Deus chega para ele e fala: mas Adão, por que você está vestido? Quem falou da tua nudez? Sabe o que tinha acontecido? O pecado já tinha entrado em Adão. E ele sentiu vergonha diante do Senhor. Não tenha vergonha, no bom sentido da palavra, tá? Não tenha vergonha. Volte para Deus. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a minha natureza, Ele conhece a sua natureza. Deus conhece as minhas limitações, Ele conhece as suas limitações. Peça perdão hoje a Deus. Não importa o que você fez, não importa como você está vivendo, importa o que você quer hoje, daqui para frente com o Senhor. A Bíblia fala que nós temos esse advogado, que vai defender a minha causa e a sua causa diante do Senhor. Você crê nisso? Volte ao Senhor. Não se afunde mais no pecado. Volte-se para Deus. Arrependa-se do seu pecado. E o justo advogado, fiel advogado, vai perdoar os nossos pecados. Versículo 2 diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Sabe o que quer dizer que a propiciação pelos nossos pecados? Que Jesus, Ele morreu a nossa morte na cruz do Calvário. Ele se entregou por nós. A palavra fala que o justo morreu pelo injusto. Quando eu digo que Ele é a propiciação do nosso pecado, ou seja, Ele é o canal que nos liga novamente ao Senhor. A Bíblia fala que existia uma quebra de comunhão de Deus para com o homem. E Jesus ele veio criar novamente esse elo, para que eu e você pudéssemos ser religados novamente ao Senhor. E a palavra diz então que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Agora entenda uma coisa, não é só para nós, não é só para você que está aqui na igreja, não é só para você que nos ouve. A propiciação ou o sangue que Jesus derramou é para toda a humanidade. Judeus, romanos, gentios, israelenses, a gente pode colocar todos os países do mundo. A palavra de salvação, o sangue que Jesus derramou, é para todos os povos, línguas e nações. Nós não somos um povo exclusivo. Nós
fomos alcançados pela graça do Senhor, assim como Deus também deseja salvar as pessoas que estão perdidas nesse mundo. E Ele quer usar quem, irmãos? Você. Ele quer usar a mim, para que essa propiciação, esse perdão, não só alcance a nós, mas alcance o mundo inteiro. Por isso que a preocupação de Jesus, quando Ele dá a grande comissão, Ele fala: ide por todo mundo, por todo mundo. Não é em alguns lugares. Não é só para os países ricos, não é só para pessoas que têm muito dinheiro, é para todos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Entenda uma coisa, Deus não faz acepção de pessoas. O sangue que Ele verteu para toda a humanidade. E aqueles que responderem a esse chamado serão salvos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Acompanhe comigo agora o versículo de número 3, por favor. Agora começa a apertar um pouquinho mais aqui a palavra para nós, mas como o apóstolo João é um apóstolo do amor, eu também vou falar com amor aqui para nós. Vamos lá. Versículo 3 diz: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço e não guardo, ou não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Bom, depois de nós sabermos então que o plano de Deus é que eu não peque, mas se eu pecar eu tenho um advogado, agora eu quero mudar um pouquinho através dessa palavra aqui, que muitos de nós, né, dizemos que conhecemos o Senhor. E quando nós dizemos que conhecemos o Senhor, dá a entender que nós guardamos os seus mandamentos. Isso é uma verdade, não é? Eu conheço a Deus, mas qual que é a prova disso? Eu guardo os mandamentos dele. Em contrapartida, no versículo adiante, que é o versículo 4, ele diz: aquele que diz eu conheço e não guarda os mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. O que o apóstolo João está tentando dizer é que eu e você somos conhecidos diante de Deus e diante das pessoas como cristãos se nós guardamos e cumprimos os mandamentos do Senhor. Se eu conheço o mandamento, mas não guardo, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou sendo um mentiroso e em mim não habita a verdade do Senhor. Vou simplificar um pouquinho mais a palavra. Não tem como servir a dois senhores. Ou nós ouvimos o mandamento do Senhor e guardamos a sua palavra e vivemos de acordo com a sua palavra, ou nós ouvimos e não andamos segundo a vontade de Deus, e nós então viveremos uma vida de mentira. Deus, Ele não quer que você seja cristão apenas de domingo. Deus quer que você seja cristão em todos os momentos da sua vida. Nós somos conhecidos se nós guardamos ou não os mandamentos do Senhor. Você tem guardado os mandamentos do Senhor? Você tem cumprido aquilo que Deus tem falado ao seu coração? Você tem observado a palavra e a palavra tem falado com você ao ponto de transformar e mudar a sua vida? Vocês que são pais, prestem atenção numa coisa. O filho, ele não aprende só aquilo que você fala. O filho, ele aprende aquilo que você faz. Se você fala para o seu filho: filho, não fale palavrão, e no trânsito você fala palavrão, qual que é a mensagem que você está passando para o seu filho? Qual que é a mensagem? De que palavrão pode falar. A nossa mensagem que sai da boca, ela tem que estar casada com as nossas práticas. Eu sei, irmãos, que nós não somos perfeitos. Eu e você não somos. E João falou isso no capítulo anterior que nós estudamos, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Eu sei que nós não somos. Mas o que Deus espera que façamos quando nós erramos? Primeira coisa, se o pecado envolveu outras pessoas e trouxe danos a outras pessoas, você tem que fazer o quê? Consertar com outras pessoas. E depois se consertar diante do Senhor. O que nós não podemos é abrigar o sentimento de culpa e se afastar cada vez mais do Senhor nas nossas vidas. O que o apóstolo João está tentando tratar é que eu e você, nós precisamos aprender o mandamento, guardar o mandamento e praticar os mandamentos do Senhor.
A igreja hoje, irmãos, e eu posso dizer com autoridade isso, ela está carente de prática do verdadeiro evangelho. Nós falamos muito bem, no nosso trabalho, na nossa casa, para a nossa família, nós falamos muito bem. O problema é quando isso vai para a prática. A gente tem um bom sermão, a gente tem uma boa oratória, a gente tem uma boa palavra, mas Deus está à procura de pessoas que praticam aquilo que falam e aquilo que pregam. A igreja, não sei, hoje de manhã eu falei sobre isso também, que a igreja está ficando cada vez mais estreita, mais apertada. As pessoas frequentam a igreja, mas falta muita mudança de vida ainda em cada um de nós, e eu me coloco nisso. Falta muita mudança de vida. Ainda a gente acaba o culto e tantos problemas nós temos no nosso meio, na nossa casa, porque nós não guardamos os mandamentos do Senhor. Ainda nós abrigamos a mentira, ainda nós abrigamos a inveja, a fofoca e tantas outras coisas que existem dentro de cada um de nós, que precisam ser trabalhadas e transformadas pelo poder do Evangelho. Às vezes eu chego de segunda-feira, eu estou tão cansado, com tanta batalha, tanto problema. Parece que a gente prega e as pessoas estão, parece que uma outra dimensão. Que pecam às vezes naquele mesmo pecado e parece que não há conserto. Deus quer transformar a sua vida, irmão, irmã. Você não está aqui somente para ter comunhão, é muito bom termos comunhão, mas você está aqui para ser transformado pelo poder da palavra. Nós não podemos abrigar, nós cometemos o pecado, mas nós não podemos abrigar o pecado dentro do nosso coração. O pecado ele não é um bicho de estimação. O pecado é algo que nós erramos o alvo, mas eu não posso abrigar o pecado dentro de mim. Nós precisamos partir para uma coisa mais prática do Evangelho. É bom, irmãos, nós postarmos versículos, é ótimo, nada contra. É bom você colocar no status do WhatsApp, no Instagram, é ótimo. Mas a prática é o que fala mais alto, ou deve falar mais alto nas nossas vidas. Quando nós falamos, olha, Deus é amor, o que espera daqueles que servem a um Deus de amor? O que esperar? Amor também. Quando nós falamos os atributos de Deus, é para que esses atributos sejam manifestados sobre as nossas vidas, que é o fruto do Espírito Santo. Não se conforme em ser a mesma pessoa que você era no passado. Busque novidade de vida. Busque andar de forma correta diante do Senhor, porque no fim, irmãos, Deus separará aquilo que é joio e aquilo que é trigo. No fim, Deus ele vai separar de um lado bodes e do outro lado ovelhas. Nada contra bode, mas é uma linguagem figurativa que Deus usa. Ele vai separar os bodes. E ele vai falar, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu creio que naquele dia muitos pastores, líderes, membros com carteirinha, sem carteirinha, falaram, Senhor, mas eu expulsei demônio. Senhor, mas eu falei línguas estranhas. Senhor, eu dei cobertor para quem estava com frio, eu dei água para o necessitado, eu dei pão. E sabe o que ele vai falar? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas eu curei até enfermos. Mas sabe o que Deus está falando? Que aquilo que eu aprendo, aquilo que eu guardo e não pratico, para Deus não tem valor nenhum. O que Ele quer é comunhão, Ele quer intimidade. Ele quer, não pessoas perfeitas, senão Ele não falaria de Davi como Ele falou que era um homem segundo o coração dele. E Davi pecou tanto quanto eu e você. O que Deus quer é transparência, o que Deus quer é intimidade. O que Deus quer é arrependimento, de reconhecermos quando nós erramos e queremos andar seguindo o alvo, que é a salvação em Cristo Jesus. Vamos para frente? Vamos lá? Agora vai apertar um pouquinho mais aqui. Versículo de número 5 diz, aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Um parênteses aqui a esse versículo de número 5. Ele diz que aquele que guarda, então,
ou seja, que guarda a palavra, que guarda o mandamento e pratica o mandamento do Senhor, acontece algo extraordinário. Sabe o que acontece? O aperfeiçoamento do amor de Deus, ele começa a fazer parte da nossa vida. Vou simplificar também para vocês entenderem. Sabe o que vai começar a acontecer conosco? Deus ele vai começar um processo de transformação na nossa vida. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Deus te trouxe aqui para aperfeiçoar você no amor dele. Não porque ele te odeia, porque ele te ama. Quando você corrige o seu filho, você corrige por quê? Porque você quer aperfeiçoar o seu filho para esse mundo que nós vivemos. Quando você fala para o filho, né, que ele está no processo ainda de aprender a comer e de se portar, o que você fala lá na sua casa? Filho, pega o garfo direito. Filho, usa o guardanapo. Filho, faz isso, faz aquilo. É o mesmo sermão todo dia, né? Até a criança entender que ela precisa seguir aquelas regras para viver na sociedade que nós vivemos. Com Deus é a mesma coisa. Ele fala, filho, eu vou aperfeiçoar o meu amor na sua vida. Eu vou transformar você de dentro para fora. Cristianismo não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque o que está contaminado é o que, gente? É aqui, ó, é o nosso coração. Então o processo começa aqui dentro. Só que eu tenho que entender que eu preciso guardar os mandamentos e viver de acordo com a vontade dele. Se eu conseguir cumprir isso, Deus então ele vai aperfeiçoando o amor dele na minha vida. Vamos dar um exemplo. Quem foi Paulo? Antes de ter um contato com Cristo, como que ele era? Perseguidor da igreja, matava as pessoas, maltratava, perseguia, prendia. Ele era, assim, obcecado em perseguir a igreja de Cristo, ou os seguidores de Cristo. Até que um dia ele teve um encontro com Jesus. O que aconteceu com a vida dele? O amor de Deus começou a ser aperfeiçoado na vida dele. Um homem que estava indo, caminho a Damasco ali, uma carta para perseguir os cristãos, matar, prender e assim por diante. Ele foi tocado pelo poder do Espírito Santo. E Jesus falou com ele, Saulo, Saulo, ou Paulo, Paulo, do jeito que você quer, por que você está me perseguindo? E a partir daquele dia, Paulo ele começou a ser aperfeiçoado no amor do Senhor. E se tornou o maior apóstolo, pastor, missionário, não só da época dele, talvez até os dias de hoje. Sabe por quê? Porque Paulo é aquele que escrevia, não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo foi aquele que escreveu que aquele que está em Cristo é nova criatura. Paulo escreveu que aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não roube mais. Paulo ele deixou-se participar desse processo de aperfeiçoamento do amor de Deus na vida dele. E você? Está aberto para o trabalhar do Senhor? O pastor Zé Roberto falou uma coisa tão boa na quinta-feira, pena que tinha pouca gente participando, que quando Jesus vem com a poda, ele quer limpar aquilo que não está mais prestando na nossa vida, para que a luz de Cristo possa entrar dentro de cada um de nós. E é exatamente isso que Deus quer fazer através da palavra dele e do amor de Deus sendo derramado sobre a sua vida. Você tem que estar aberto. Ele, como agrônomo, ele diz que se a planta não for podada, a luz do sol não entra para que ela possa crescer e dar frutos. Numa árvore, Jesus disse que nós somos galhos da videira verdadeira. A poda vem para que o amor de Deus seja aperfeiçoado na minha vida e na sua vida. Você quer participar desse processo? Abra o seu coração essa noite. Abra a sua vida. Não se afaste, mas se achegue mais próximo do Senhor. Quando nós abrimos, quando nós guardamos os mandamentos de Deus, o amor dele então é aperfeiçoado em nossas vidas. E no versículo de número 6 agora, por favor. Vamos lá que tem mais um golinho aqui da palavra. Olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim
como ele andou. O apóstolo João não tinha maneira melhor de terminar essa sessão aqui, esse parágrafo que nós lemos. Não tem maneira melhor. Porque ele começa falando que Deus não quer que a gente peque, mas se a gente pecar, a gente tem um advogado. Depois ele fala que aquele que guarda o mandamento do Senhor, né, aquele que serve ao Senhor. E depois ele fala que aquele que diz que tem os mandamentos, mas não os guarda e não pratica, é mentiroso. Depois no versículo de número 5, que nós acabamos de ler, ele fala que se nós guardarmos a palavra, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. E agora o versículo 6, ele termina dizendo que se nós permanecermos nesse amor, ou na palavra, ou no conhecimento, nós também andamos, ou devemos andar assim como Jesus andou. O ponto final dessa mensagem, irmãos, é onde eu quero apertar agora para vocês. Se eu digo que eu sou cristão, eu tenho que viver parecido com quem? Com a Monique? Com a Elaine? Com o Marquinho? Com a Manu? Se eu sou cristão, eu tenho que andar parecido com quem, gente? Com Jesus. Pense um pouquinho na sua vida, não na do seu vizinho, pense na sua vida. Você tem andado como Jesus? Nos lugares aonde você passa, nos lugares que você frequenta, no seu trabalho, para a sua vizinhança, na sua família, nos negócios que você faz, você tem andado da mesma maneira que Jesus andou? Não é forte isso? Nós temos tratado as pessoas como Jesus tratou as pessoas? Tem muita gente que fala, né? Jesus era bom, mas ele não era tonto. Eu também não vou ser tonto. Vou para cima. Hoje de manhã eu falei daquele livro, né? O que Jesus faria no nosso lugar? Põe nas suas situações do dia a dia. Põe. Vê se você encaixa, ou se Jesus encaixa naquilo que você está fazendo. No trânsito. Será que Jesus dirigiria como nós dirigimos? Será que, né, numa fila de banco, nem sei se vocês vão no banco, eu não vou mais, agora é tudo online. E às vezes o online irrita, né, Monique? Dá vontade de falar, Jesus, deixa eu ser só um pouquinho diferente do Senhor, 10 minutos para eu resolver uns problemas. Mas será que nós temos sido como Jesus? Será que as pessoas têm olhado para nós e pensado e dito, puxa vida, aquela pessoa vale a pena estar do lado dela, porque ela se parece com Jesus? Jesus, irmãos, ele soube ser manso, mas ele soube ser justo. Jesus, ele soube falar com firmeza, mas ele também soube amar como ninguém jamais amou. E ele podia fazer como Deus qualquer coisa aqui na terra, mas ele não fez. A Bíblia fala que ele abriu mão da sua glória e se tornou igual a mim, igual a você. Será que nós temos feito aquilo que Jesus fez? Nós temos andado no mesmo caminho que ele andou? Pense um pouquinho na sua vida. Pense um pouquinho nos relacionamentos à sua volta. Você vê Jesus em algum momento, na sua caminhada aqui, falando mal de alguém? Alguém já viu Jesus falando mal? Nem Judas, que o traiu, ele falou mal de Judas. Nem Judas. Eu podia falar, ô Judas, você está de brincadeira, né? Você vai querer tomar ceia comigo? Daqui a pouco você vai me entregar para os soldados e você quer tomar ceia comigo, tem certeza? Jesus não falou isso. E quando Judas beija a ele para entregá-lo, ele fala, amigo, por que você fez isso? Será que nós temos amado como Jesus amou? Será que nós temos perdoado como Jesus perdoou? Eu sei, irmãos, que acertar o alvo não é fácil, mas é possível. Quando Jesus estava na cruz, ele tinha o poder de pedir ao Pai para mandar, a Bíblia fala miríades de anjos, né? Muitos anjos, para acabar com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas Jesus, ele
tinha um propósito para morrer por mim e por você. E Ele não abriu mão desse propósito, por amor a mim e por amor a você. E no final Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Será que nós temos essa capacidade de perdoar o mal que as pessoas não sabem que estão fazendo contra nós? Ou que sabem também? Será que nós temos? Será que nós temos amado a quem nos persegue? Será que nós temos perdoado a quem nos ofende? Será que nós temos andado na verdade, assim como Jesus andou na verdade? Nele não havia mentira. Jesus em todos os momentos Ele falou a verdade, em nenhum momento Ele falou mentira, nenhum, em nenhum momento. Jesus até para ser preso e depois levado à cruz, Ele falou a verdade até o fim. A verdade até o fim. A palavra cristão, ela significa pequenos cristos, como eu já disse hoje. Você tem sido um pequeno Cristo aqui na terra. Você tem sido esse agente transformador de vidas. Você tem sido. Pensa um pouquinho sobre isso. A semana está se findando, amanhã nós temos uma nova oportunidade que Deus vai dar para mim e para você de fazermos diferente. Quando você for tomar decisões na sua vida, sejam pequenas ou grandes, pergunte: se Jesus estivesse no meu lugar, o que Ele faria? E se Jesus estivesse no meu lugar, como Ele trataria essa questão? Como que Ele reagiria diante das ofensas, diante de tudo, da enfermidade, dos conflitos e tribulações que nós enfrentamos na vida? E aí Ele diz, que se a gente permanece nele, nós devemos andar assim, como Ele andou. Que tarefa difícil que nós temos pela frente, mas não impossível. É possível, irmãos, é possível viver como Jesus viveu. De que maneira que é possível? Primeiro, a Bíblia fala em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual que é a verdade para nós? A palavra. Salmo 119, versículo 105, Davi disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Nós precisamos entender que se nós queremos viver como Jesus viveu e andou, eu tenho que buscar aonde, gente? Na palavra, não tem outra forma. O livro é bom, é ótimo, literaturas ajudam bastante em momentos de luta, de decisões, mas é a palavra. Mateus 24 diz: céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Seja firmado na palavra. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais difícil vai ser viver aqui nessa terra, mais difícil. Só que aquele que tiver a palavra guardada no seu coração e praticar essa palavra, ele vai conseguir enfrentar os dilemas da vida. O que Jesus quer é que a gente ande como Ele andou, mas firmado na sua palavra. E a palavra ela tem esse poder, como eu disse hoje de manhã, que a palavra ela tem poder para trazer claridade aonde está escuro na nossa vida. Quando você sai da sua casa para vir para a igreja e você ouve uma pregação dessa, que o apóstolo João deixou para nós, é para que você olhe para dentro de si e diga: aonde eu estou errando, ou onde eu estou errando. É isso que Deus espera. Quando você veio domingo passado, quinta-feira, quando você ouve uma mensagem pelo YouTube, de onde seja, é para que aquilo que está errado seja transformado por Deus na sua vida. A palavra ela tem que trazer claridade aonde está escuro. E é exatamente isso que Deus quer fazer. Ele quer trazer claridade para que você corrija os seus passos aqui na terra. Não para te acusar, mas para trazer orientação a você. Deus quer trazer isso através da sua palavra. Em tempos difíceis, que você possa buscar na palavra. E viver como Jesus viveu, e andar como Jesus andou. E é escolher sempre fazer a vontade dEle e não a sua vontade. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como Jesus ou como Ele andou. Que Deus nessa noite levante pessoas que verdadeiramente queiram viver esse cristianismo. Não um cristianismo de aparência, não um cristianismo de linguagens diferentes do que nós temos no mundo, mas um cristianismo de prática.
Um cristianismo onde há uma mudança em nós e há uma mudança no ambiente onde nós chegamos, onde nós trabalhamos, estudamos e assim por diante. Que Deus nessa noite Ele possa transformar a sua vida, o seu coração, e que esse processo de aperfeiçoamento continue a cada dia na sua vida, na sua casa e na sua família. Pecou, errou, vai até o advogado, peça perdão, comece de novo, mas não permita que esse aperfeiçoamento seja parado na sua vida, depende de você. É só você que é capaz de parar esse processo. Deus não quer parar, né? Paulo fala que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir até a vinda do seu Filho Jesus. É uma boa obra, e eu quero que essa obra seja completa na minha vida, ou até o dia da minha morte, ou até a volta de Jesus Cristo. Amém? Gostaria que você ficasse de pé, e eu quero orar por você essa noite. Eu quero orar para que Deus quebre toda acusação do inimigo na sua mente. Eu quero orar para que você tenha força para vencer o mal. Eu quero orar para que você, quando pecar, não fuja de Deus, mas para que você se achegue até Deus. Eu quero orar para que você, assim como eu, guarde a palavra e pratique a palavra. Eu quero orar para que você ande e trilhe nos caminhos que Jesus andou e trilhou enquanto Ele estava aqui na terra. Você não precisa ir para Jerusalém, para Israel, nada disso. Você precisa viver firmado naquilo que Jesus deixou registrado para mim e para você. Que Deus te dê essa capacidade, através do poder do Espírito Santo, para que a vontade dEle, a palavra dEle seja aperfeiçoado na sua vida. Vamos orar, eu quero fazer essa primeira oração, depois nós vamos cantar uma música e nós oraremos pelos pedidos que nós temos no YouTube e pelo seu pedido também. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, no nome de Jesus, eu quero clamar pelas pessoas que aqui estão, para aqueles que estão também no YouTube, que ouviram essa mensagem, que essa palavra venha de encontro, Deus, às nossas vidas, que essa palavra possa trazer transformação, que essa palavra possa trazer mudança. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. O Senhor tem falado, o Senhor tem mostrado a Tua vontade, que possamos andar segundo aquilo que Cristo andou, aquilo que Cristo fez aqui na terra, que possamos ser imitadores de Cristo, que possamos viver como Ele viveu, que possamos escolher todas as coisas das nossas vidas, firmado em Jesus, firmado na palavra dEle. Senhor, dá-nos capacidade, dá-nos sabedoria, dá-nos, ó Deus, o entendimento necessário para vivermos de acordo com a palavra e a vontade do Senhor para nós. Que não nos conformemos com esse mundo, mas que possamos buscar uma renovação na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, para vivermos segundo a vontade do Senhor para cada um de nós. Quebra, Senhor Deus, todas as barreiras, quebra todo o mal, desfaz tudo aquilo que não procede, que não provém do Senhor em nossas vidas, aquilo que nos separa de Ti, que são os nossos pecados, que sejam perdoados pelo nosso Senhor Jesus, que se entregou por nós naquela cruz. Senhor Jesus, completa a Tua obra em cada uma das nossas vidas, que o amor de Deus seja aperfeiçoado sobre os nossos corações, e que possamos, ó Deus, a cada dia recebermos e buscarmos o maná do Senhor para as nossas vidas. Abençoa o Teu povo que se faz presente aqui nesse culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar uma canção?
nossas vidas em Tuas mãos. Toma a nossa casa em Tuas mãos, a nossa família em Tuas mãos. Complete a Tua obra, Senhor, em cada uma das nossas vidas. Nós apresentamos esses pedidos de oração diante do Senhor. Queremos colocar a vida do Roger, a vida dele, a família dele. Queremos apresentar diante do Senhor, Pai amado, a vida da dona Mercedes. Que o Senhor cuide da saúde dela. Que o Senhor abençoe a dona Dora. Que o Senhor abençoe a dona Cida Oliveira. A Cida também do Senhor Tel. Que o Senhor coloque a Tua mão sobre essas pessoas, Pai. Que o Senhor abençoe, ó Deus, aqueles que estão enfermos, aqueles que carecem de um toque do Senhor essa noite, de cura, de libertação, de restauração. Que o Senhor abençoe, Pai, o Alexandre, o Osvaldo, o Valdir, o Gabriel, o Raul, o Walter. Que o Senhor abençoe a vida da Odete, do Tiago, do Mário, do Jorge, da Adriana. Que o Senhor abençoe, ó Deus, os empresários. Que o Senhor abençoe a vida do Dimas também, que pediu oração. E das pessoas que estão presentes, e daqueles que estão em casa participando desse culto, Pai. Que a Tua mão seja estendida em favor de cada uma dessas vidas. Que o Teu socorro seja presente em todas as tribulações que nós temos enfrentado. E que o amor do Pai, a graça do Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Não vá embora, nós temos um cafezinho com um chazinho, uma bolacha. Cumprimente as pessoas que nos visitam também essa noite. E que você tenha uma ótima semana em nome de Jesus.